Certo. Bom, shalom a todos. Hoje, o nosso estudo de quinta-feira vai estar acontecendo sobre a Parashá Vayetze. É bom estar aqui com vocês, depois de longas 2 semanas longe, devido a questões de saúde. Primeiro eu estava com a garganta inflamada e no meio dessa garganta inflamada peguei uma conjuntivite, mas agora eu estou recuperado. Então, hoje, como nós já sabemos, o Rafael, o Ovadia, mais o Asher, vão estar fazendo as participações, são os dois que irão trazer um ensino para a gente nessa noite. O Asher, para quem entrou depois, que o Rabino o apresentou, mas ele é da comunidade do Rabino Avner, da Shema Israel. Então, ele é Orosh, líder na comunidade lá no Pará, Então, ele vai conseguir fazer uma apresentação dele melhor. Então, já também não vou me alongar muito, fazer só a oração para nós iniciarmos o estudo, tá? E a Kavod, Asher, vai estar com você, tá bom? Então, só vamos fazer a oração. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu la'asok bedivei Torá. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos prescreveste ocuparmos com as palavras da Torá. Então, Asher, a palavra está com você, Pode ficar à vontade, não fique tímido, A gente aqui está em família, Então, fique à vontade, tá bom? Obrigado, meu querido irmão. Shalom a todos, mais uma vez. Como o irmão disse, me chamo Asher e, pelas bênçãos do Eterno, lidero uma comunidade, uma pequena comunidade, aqui na cidade de Castanhal, no estado do Pará. É um lugar que muitas pessoas estão retornando aos poucos, a gente chama de as veredas antigas, a Torá, ao ensino, e pelas bênçãos do Eterno, ele me concedeu há 9 anos atrás, praticamente, conhecer a Torá, e assim tomar a melhor decisão da minha vida, caminhar cumprindo os preceitos que o nosso Eterno Adonai nos ordenou, que todo aquele que é enxertado nessa oliveira, através do Mashiach Yeshua, também tem o direito de ser chamado filho dele. Então, por meio dessa graça, temos a elevação e, posso dizer, o privilégio de cumprir esses belos mandamentos, e ao contrário, como muitos têm pregado durante séculos, que é pesado, e não é pesado, é muito leve, é muito bom. Isso traz dia após dia alívio à nossa alma, andar de acordo como o Eterno ele tem nos ensinado por meio de Moshe, dos profetas, e através do nosso Mashiach Yeshua. E para finalizar o assunto da apresentação, a comunidade pequena, aqui somos um grupo de 25 irmãos, e é impressionante porque nós não temos somente pessoas de Castanhal, temos de Belém, tem de João Pessoa, tem de Recife, porque acaba se estendendo aí um primo, um tio, um amigo que vai vindo para estudar, para aprender, para poder aprender um pouco daquilo, que o Eterno tem nos dado, pela graça dele. Então, as pessoas têm chegado, peço a oração dos irmãos pela comunidade, que ela tem muitos desafios, Castanhal, praticamente, somente nós somos aqueles que ensinamos Torá, não existe sinagogas, não existe alguém que fale sobre esse assunto. Então, o Eterno tem nos dado essa missão aqui. Baruch Hashem por isso. Então, gostaria de compartilhar com vocês um pouco dessa Parashá. Eu gosto muito de fazer reflexões
E o meu rabino Avner, ele diz, né, que ele diz assim que é muito bom aprender, é muito bom falar coisas profundas, é claro que sim, né? E às vezes nós queremos falar tantas profundidades a ponto da pessoa que está nos ouvindo diz, uau, olha só como esse irmão falou algo tão profundo, que coisa eu não entendi, foi nada, né? E o que adianta, né? Falar tanta coisa e não sair com aquilo bem nítido em nossa mente, né? E em nosso coração, nosso espírito compreendendo o querer do Eterno para nossas vidas. E essa paraxá é uma delas, paraxá Vayetze, que quer dizer e saiu, né? Começa com essa palavra e saiu. E essa paraxá, ela mostra, né? A Torá mostra um momento aqui decisivo na vida de Yaakov, certo? E vocês já leram, com certeza, variadas vezes essa semana já sobre essa história, mas posso resumir que Yaakov, ele sai, né, de Beersheba, e ele vai em direção a Harã, né? E aí ele está fugindo da tensão com Esaú, seu irmão, e ele também sai carregando a promessa, mas também medo, incerteza, né? E no meio do caminho, quando já o sol está se pondo, ele chega num lugar ali, qualquer lugar, e ele pega uma pedra como travesseiro e dorme naquele lugar, né? E acontece algo que muda tudo. Eles têm um sonho, Jacob sonha, e nesse sonho aparece uma sulã, uma escada ligando a terra aos céus, né? Anjos que estão subindo, estão descendo por meio dessa escada, e Hashem se revela a ele, e nesse sonho ele confirma a aliança feita a Abraão e também ao seu pai Isaac, né? E promete proteção no auxílio, né? Proteção, quer dizer, no auxílio não, no exílio, proteção no exílio. Ele também garante lá que ele vai o trazer de volta. Então, quando Yaakov, ele acorda, né, e ele percebe que aquele lugar não é apenas mais um lugar comum, né? Apenas um lugar comum. Ele diz, este é lugar verdadeiramente Betel, Beit El, a casa de Deus, né? E ele ainda fala assim, e esta é a porta dos céus, né? E aí ele pega a pedra que ele dormiu, e põe como uma coluna, derrama óleo, azeite, né, sobre ela, e faz um neder, faz um voto, e se compromete com a sua vida, a sua vida com Deus, com o Deus de seus pais, né? Nos deixa mais claro assim, Bereshit, aqui posso ler de Bereshit 28, versículo 19, ele diz, chamou o nome daquele lugar Betel, porém havia sido Luz o nome da cidade no princípio, e fez Jacó uma promessa dizendo, se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e roupa para vestir, e voltar em paz à casa de meu pai, e for o eterno para mim por Deus, então esta pedra que coloquei como monumento será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te dar-te-ei o 10º. Então, reparem bem aqui, né? O texto, ele não usa aqui a expressão, a palavra misber, quer dizer altar, não diz que ele sacrificou um animal, não descreve um serviço como o modelo do Mishkan, né, ou do templo, como era feito o serviço, mas tudo que acontece ali tem cara de encontro, né? É um lugar marcado, uma resposta, um compromisso, um caminho de avodar, né? Avodar é serviço, e que abre na vida de Jacob. Então, e a partir dessa experiência que
e Jacó, né, em Vaietze, que acabamos de ler um pouco aqui, já dei uma introdução. Eu quero puxar um fio assim mais largo dentro do livro do Sefer Bereshit, e quero fazer aqui um drash, ou seja, uma construção homilética. E no Sefer de Bereshit há vários momentos que o homem se aproxima de Hashem, né? Mas 4 deles, podemos dizer que 4 deles se tornam exemplos fortes do tipo de avodá, ou de serviço que o ser humano pode oferecer, né? Então, eu posso pegar daqui e falar sobre a oferta de Caim, né? O Misber, o altar de Noa, após o dilúvio, e o Misber de Abraão, o terceiro, o Misber de Abraão, e em quarto, o encontro de Jacó em Bet-El, e depois é confirmado quando ele retorna e levanta um altar ali no mesmo local onde ele sonhou, certo? E hoje eu não quero olhar para esses altares como peças de arqueologia, né? Mas como quatro estilos de avodá, de serviço, 4 maneiras de se aproximar a Deus, e que continuam existindo até hoje. Cada um desses momentos revela um jeito diferente de servir, de responder, de se relacionar com Hashem. E antes de eu explicar o que cada um representa, eu quero que a gente guarde essa resposta aqui no coração, a gente se faça essa resposta, mas guarde para nós e se pergunte, né, se a minha vida fosse colocada ao lado desses 4 altares de Bereshit, ou seja, Caim, Noa, Abraão e Jacó, com qual tipo de serviço eu me pareço mais, né? Então, vamos ver aqui na Torá como que descreve, né, esses altares, e também eu vou pegar um pouco uns textos da Brit Hadashah e conversa com cada um deles. Então, o primeiro que eu falei, o estilo é de Caim, esse serviço avodá de Caim, que eu posso chamar de oferta sem transformação. E na Torá diz que em Bereshit 4, Bereshit 4, lá conta, né, que Caim ele traz uma minhá, ou seja, uma oferta, um tributo, do fruto da terra, certo? E revela seu irmão, traz dos primogênitos, da gordura, ao melhor de suas ovelhas. E Hashem presta atenção em revela, e presta atenção também na sua oferta, mas na de Caim, ele não presta atenção, né? Não presta atenção na oferta de Caim, nem em Caim. E aí ele fica irado, ele não aceita a correção, e como sabemos, acontece primeiro o assassinato, ele derrama o sangue inocente. E aqui aparece um tipo de avodá, de serviço, né? A pessoa que entrega algo a Deus, mas não permite que Deus toque no coração, né? E também no jeito de tratar o seu irmão, correto? A gente pode chamar de oferta com mãos manchadas. E na Brit Hadashah, quando lemos na Aliança Renovada, 1 João 3, do 11 ao 12, lá cita Caim diretamente nesse texto, né? E o contexto ali é o amor fraternal. E diz como assim, como que quem odeia o irmão está na rota de Caim, mesmo que tenha muitas práticas espirituais. E Yeshua, ele fala também em Mateus capítulo 5, o 23 até o 24, ele ensina lá que se você vai trazer a sua oferta e lembra que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta, reconcilia e depois volta, né? E é exatamente o oposto que nós vemos aqui do caminho de Caim, que ele preferiu matar o irmão, né, do que tratar o seu coração. E em Mateus 23, Yeshua critica lá os purishim, ou seja, os fariseus, que limpam o exterior do copo,
e deixa um interior cheio de roubo e injustiça. É uma avodá bonita por fora, mas ética quebrada por dentro, né? Podemos resumir que esse tipo de altar é uma pessoa que ela ora, ela estuda a Torá, ela oferta, ela participa daquele lá, mas continua alimentando a inveja, a mágoa, a injustiça e o desprezo pelo seu próximo, né? E a Brit Hadashah chama isso de mentira espiritual. A verdadeira avodá, ela começa quando Hashem, quando eu deixo Hashem mexer na forma de como vejo e trato o meu irmão. Assim a gente consegue resumir sobre esse assunto, né? O segundo estilo de serviço, de avodá, do altar, é o altar de Noa. O altar de Noa, eu posso dizer que é uma fé que acorda na crise, certo? E lá em Bereshit 8, capítulo 8, pelo versículo 20, mais ou menos ali, fala que Noa, ele sai da arca, né? E ele constrói um misber, um altar. E ele oferece animais puros como gratidão. Hashem recebe, né, esse cheiro agradável e também faz uma aliança de que não vai mais destruir a terra com água. E nesse contexto, vemos que Noé, ele viu o mundo inteiro ser destruído. Então, tem a trauma, tem o medo e também tem o alívio, certo? E a tradição, ela respeita Noé como um tzadik, como um justo, né? Mas muitas vezes ela aponta que Noé, ele não intercede pela geração como Abraão ele faria no futuro, como ele fez com Sodoma, né? E ele é alguém que reage, Noé é alguém que reage ao juízo, né? Mas não aparece assim como alguém que se levanta para mudar a história da sua geração, né? Ou seja, é uma fé que se manifesta forte no momento da aflição, né? Mas não necessariamente se transforma em uma missão contínua, certo? E quando vamos para a Brit Hadashah, lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 7, nessa carta, lá honra Noa e diz que ele é exemplo de emuná, de fé, de confiança, né? Ou seja, esse clamor no meio da crise, né, é real, não é falso. Mas Yeshua, ele mostra que ficar só aí é pouco, né? Tanto que em Lucas 17, capítulo 17, do 11 ao 19, conta uma história lá dos 10 leprosos que gritam por misericórdia. Todos são atendidos, né? Sabemos dessa história. Só que depois que todos são atendidos, são curados, somente um volta para relacionamento e gratidão, né? E esse que volta, ele sai do Deus da emergência e ele entra na aliança viva. Então, em vários relatos, depois de livrar da crise, Yeshua, ele nos convida, segue-me. Outros ele fala, vai e não peques mais, né? Então não é só socorro pontual, né? Não é só socorro pontual, é chamado para caminhar com ele. E o estilo de Noa, podemos resumir, que é quando eu procuro a Hashem com força na doença, no aperto financeiro, no problema familiar. Agora, mas quando a arca ela encosta, digamos, em terra firme, aí eu volto para a vida de antes, né? Sem continuar
avodar o serviço diário, né? E a Brit Hadashah nos chama a dar um passo além, transformar a fé de emergência em relacionamentos constantes, certo? De um filho e de um talmid. O terceiro altar, o estilo, eu posso falar que eu toquei é de Abraham, né? E já de Abraham, podemos dizer que o estilo dele é aquele que entrega o que é mais precioso, né? Com Abraão, ele ergue vários altares no decorrer das parashot, que fala sobre ele. Ele abre, quer dizer, ele ergue em Shechem, em Betel, ou Beit-El, em Ai, e também em Hebron. E neles ele invoca o nome, né, do Eterno, naquele lugar, né? A vida inteira de Abraão é marcada por renúncia, né? Então ele deixa a terra, ele deixa a parentela, a casa do pai, né? Ele enfrenta a fome, conflitos, a Brit Milá na velhice, né? E chega ao clímax da Akedah e Isaac, da atadura do seu filho, quando está disposto a entregar, né? O melhor que ele tem, o filho da promessa. E entendemos aqui que Deus, ele não deseja, né, o sacrifício humano. O final da história deixa isso claro, né? Mas o que é provado aí é o coração de Abraão, e nada é mais intocável que a vontade de Hashem. E eu posso também conectar com a Brit Hadashah esse assunto em Hebreus, capítulo 11, do 8 ao 19, lá descreve Abraão como aquele que sai sem saber, né, para onde vai, habita como estrangeiro e crê que Deus pode ressuscitar, né? Por isso ele se dispõe a oferecer Isaac. Na carta de Jacob, Tiago, diz que no capítulo 2, lá diz que Abraão foi justificado pelas obras, né? E quando ele foi justificado pelas obras, quando ele ofereceu Isaac, né? Não no sentido de comprar salvação, né? Mas de mostrar que a sua emuná era viva e obediente, né? Yeshua também, em Yohanan 8:39, ele diz assim que se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. E ser descendente de Abraão é imitar o estilo e, podemos dizer, o estilo e avodar, e não somente ter o sangue, né, o DNA de Abraão. E outro texto também que eu posso pegar é de Lucas 14, Lucas 14, 26. A Yeshua, ele fala que quem não está disposto a abrir mão de tudo e carregar a estaca de execução, né, ali está dizendo que é a mesma lógica, nada é mais importante do que obedecer a Hashem, né? E em Romanos 12, é muito conhecido esse texto, que fala lá sobre o sacrifício vivo, né? Aplica o sacrifício à vida inteira, que apresenta o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ou seja, ali fala da avodá contínua o dia todo, não só em momentos, né? Então, o estilo de Abraão, posso concluir que é quando nós permitimos que Hashem, ele mexa nos nossos planos, nos meus planos, relacionamentos, tempos e também nos recursos, né? E também viver como alguém que diz que tudo é teu, né, pro Eterno. Tudo é teu, Eterno. Eu sou só um administrador. E quando a fé
quando a fé nunca toca o que é caro para mim, né, ela fica num nível mais baixo, eu posso entender assim, né? Eu posso dizer que fica entre Caim e Noa, né? E Abraão, ele já mostra a Avodá que coloca a vida toda à disposição do Eterno. E finalizando, o último estilo é o de Jacó. Estamos falando nessa paraxá que quando ele passa pela primeira vez, né, em Betel, Jacó, quando está fugido de Esaú, e tem um sonho da escada ali, ele faz essa promessa a Hashem, e ele unge a pedra, faz o voto, e ele diz que essa casa será chamada Casa de Deus, né? E se Hashem o guardar, ele fala várias coisas ali. Aí, em Shechem, capítulo 33, ele ergue ali um altar, né? E chama El Elohei Israel, ou seja, unindo o seu novo nome como o Deus que o guiou. E aí ele volta para Betel, ou Beit-El, Bereshit 35, Hashem manda, quando ele já está lá com o seu tio Lavan, ele ordena para que Jacó volte, né, e ele cumpra o voto que ele havia feito, na primeira vez que ele passou por Betel. E assim, antes dele subir, dele retornar, Jacó, ele dá uma ordem para tirar os ídolos, para purificar as roupas, para preparar-se. Depois que ele faz tudo isso, né, ele constrói o Misber, ou seja, o altar. Né? Então, a vida de Jacó, posso dizer que é uma vida cheia de dores, de enganos, de perdas, né, mas mesmo assim, ele insiste em se ligar ao Elohim dos pais dele. Suas experiências amargas se tornam um espelho profético para o futuro de Israel, né? Profético do futuro de Israel. E na Brit Hadashah, em Jacó, Tiago, no capítulo 1, do 2 ao 4, lá fala de se alegrar nas provações, porque elas produzem perseverança e maturidade. E é algo que a gente vê aqui em Jacó. Ele sai mancando da luta com um anjo, mas sai abençoado e também com um novo nome. Na carta de 1 Pedro, capítulo 1, do 6 ao 7, lá fala da fé provada como ouro no fogo, né? E Jacó é o patriarca do Israel que luta com Deus e com os homens, né? Luta com Deus e com os homens e prevalece. Né? Também tem um texto de João 4, 23, lá fala do pai buscando quem o adore em espírito e em verdade, né? E em Bereshit 35, Jacó limpa a casa antes de subir, a Avodá, em verdade, é isso, né? Eu não posso fazer de qualquer maneira, não é só emoção, né? É uma limpeza real na vida, Baruch Hashem. E em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, lá descreve um povo que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. E é uma síntese bonita ali, né? Tá mostrando uma síntese bonita. Fidelidade à Torá e emuná no Messias. Mesmo em meio das dificuldades, mesmo em meio da pressão, isso se parece muito com Jacó, né? E o estilo de Jacó é quando eu não abandono Hashem por causa das lutas, deixo as crises tratarem o meu caráter, não só me deixarem mais ressentido, né? Eu ligo a Avodá, o serviço, a minha adoração com ética, limpeza, uma limpeza concreta, jogando fora os ídolos, os hábitos, os padrões, e esses padrões que não combinam com a presença de Deus. Então, posso dizer que é a fé da convicção
mas não do momento, né? A fé de quem pode até mancar, mas não vai soltar o eterno, né? E, por fim, nesses altares que eu acabei de mencionar em Bereshit, não são só histórias antigas, né? Elas viram espelhos da nossa vida, a nossa própria vida em serviço nos dias de hoje, né? E, como disse Caim, ele lembra o serviço sem techuvá, sem mudança de caráter. Já Noah mostra a fé, a emuná, que acorda só no ano de aperto, né? E de Abraão já revela a entrega daquilo que é mais precioso. E de Jacó aponta para uma convicção que atravessa o exílio, luta, purificando a casa enquanto se está caminhando. Então, que o Eterno abençoe e obrigado pelo momento, pela oportunidade de compartilhar com vocês um pouco. Obrigado, Asher, por compartilhar, né, aquilo que o Ruach trouxe ao seu coração, né? E é muito interessante isso que você disse, né? Quando, né, você falava, eu lembrava até da última participação que eu tive no estudo, né, que foi até na Parashat Toledot, e lá eu falava sobre essa questão, né, que a geração, né, aquilo que nós fazemos, a gente não precisa estar em vida, né, para aquilo, quer dizer, não foi Toledot, foi Haye Sara, que aquilo que nós fazemos em vida, né, ela não vai ficar só na vida, né, ela vai transpassar o tempo, né, e você muito bem trouxe essas questões, né, as 4 formas de viver, as 4 formas né, as 4 atitudes, né, como cada um, né, trabalhou, deu de si para fazer a obra do Eterno. Todos fizeram a obra do Eterno, né, mas cada um fez de uma forma diferente. E existe até uma discussão rabínica sobre essa questão, por que essa paraxá ela tem que começar, né? Vai ser Yaakov, Ibeer, Shavá e Eler Haraná. Por que a paraxá ela começa falando da saída de Yaakov? E Yaakov ele tem uma elevação diferente, né, dos outros patriarcas, né, de que tanto Abraão quanto seu pai Isaac viveram dentro de Eretz, né? E Jacó, ele foi para uma terra, por mais que seja uma terra conhecida, era uma terra desconhecida, que não comungava dos mesmos princípios que ele comungava, mas foi um período de grande experiência, né? E isso o 1 Pedro mostra, né? O período que Jacó ficou em Harã, ele foi provado no fogo, né? E ali a kavod que ele recebeu, né? E eu acho que o mais bonito de tudo ali, ele logo no começo, né, lá em Bet-El, como você disse, ele reconhecer quem é o Eterno. Antes ele só conhecia o Eterno de ouvir, né, de ouvir falar ali, ele não sabia que o Eterno estava com ele, mas ali naquele momento ele passou a ver e entender o que o Eterno faz na vida dele. Então, muito obrigado né, pela sua participação, Axé. E já fica segurando aí, porque já tem pergunta. Então, mas antes, né, de nós abrirmos esse tempo para pergunta, agora o Rafael, né, o Ovadia, traz aquilo que o Ruach colocou no seu coração e nos ensine também. Kavod, né, a palavra está com você, Rafael. Muito bom a exploração do irmão Asher, né?
tocou em pontos importantes, né, e nos fazem refletir, né, essa questão de como se relacionar com o Eterno, né? A gente vê nesse Sefer Bereshit, né, homens que largaram tudo e foram viver de acordo com os mandamentos de Deus, né? E tem o exemplo de Abraão, que saiu da parentela, né, e o mesmo vai acontecer com Jacó, né? Eu acho muito interessante a questão de Jacó, porque muitas teologias pregam ele como um enganador, né? E eu não consigo ver isso no texto de maneira nenhuma. Ele sai da casa da parentela dele porque o irmão está ameaçando matar ele, né? Depois o próprio Esaú ter enganado a família para receber a benção da primogenitura, né? Afinal, ele vendeu, né? Vendeu com intenção, né? Desprezou, Jacó fez o acordo e depois, com tudo que acontece, né? Isaac quer matar ele, ele sai da terra e vai para o deserto. Eu acho isso muito interessante, esse deserto. Ele vai sozinho, é quase uma galute, né? Um exílio que ele sofre. E lá eu vejo a confirmação, né? Ele encontrando o Eterno num sonho profético, confirmando que ele é o filho da promessa. O Eterno não se relaciona com os ímpios dessa maneira. Então, se Jacó tivesse enganado, mentindo, roubado a primogenitura, como muitos pregam, a gente não tem como ver o Eterno abençoar tanto a vida de uma pessoa com atitudes tão ruins, né? Então, não é uma punição que Jacó está sofrendo ali, né? Mas ele está sendo elevado pela emuná, né? Aquela fidelidade que ele tem com o Eterno, né? E nele vai se confirmar a aliança com Abraão, né? Então, Jacó é angustiado, né, com medo, sozinho, desamparado, tem todo o suporte que o Eterno dá para ele durante a vida dele, né? E esse sonho, né, que é a questão da escada, Sulam, é o coração profético da Paraxá, né? Traz ali uma revelação para Jacó, né? Que com certeza conforta o coração de Jacó e dá para ele força, né? Para ele enfrentar tudo que ele tá vivendo, né? Então, o Sulam, né, a escada, ela vem de um verbo que é o verbo elevar, né? Salam, salal, né, que é a raiz, que a primeira formação de verbo principal da raiz, né, diz ele elevou, né? Então, a gente tem esse sentido na escada, e eu vejo muito essa ligação da conexão da terra com o céu, né? E a escada, eu tento fazer uma alusão dela com a Torá, né? A obediência à vontade divina. Que a gente, cumprindo os mandamentos, os mitzvot, a gente se eleva ao Eterno. E essa representação é muito interessante na escada, porque os mensageiros sobem e descem, né? Mas eles sobem primeiro, né? Eles se elevam para depois trazer essa elevação para a terra, vivendo aqui conforme a vontade de Hashem, né? Então, alguns pontos são importantes, né? Porque ninguém vai crescer parado, né? Jacó teve que sair da parentela, Abraão teve que sair, isso tem essa ideia de movimento, de ação, né? As coisas não vêm à toa, né? A gente tem que merecer todas as bênçãos do Eterno. Então, a gente tem que entender essas questões que mesmo na dor, nos conflitos, né, nas ameaças, quando a gente se apega à obediência e à vontade de Hashem, ele vai prevalecer do nosso lado, como ele prevaleceu com Jacó, né? Então, a Torá, ela é
vamos dizer, é um tratamento para o ser humano, né? Ela traz a conduta perfeita que o Eterno quer da gente. E essa relação, ela tem a ver com o sentido de aliança, né? Porque nós, como povo acarrado do Sinai, nós fizemos o acordo e aceitamos, né? Faremos e ouviremos. E isso vai se refletir nos ensinos de Yeshua, né? Yeshua ensinou a Torá, viveu a Torá, ele é a Torá, né? É a plenitude da vontade de Hashem como um homem vivendo na Terra. E a gente consegue entender como os patriarcas e as matriarcas tiveram suas bênçãos, claro, muitos erraram, né? Fizeram techuvá, se arrependeram, né? E voltaram a se relacionar com o Eterno. Então, a escada, essa ligação de céu e terra, na verdade, da terra com o céu, mostra essa necessidade de ação, né? As coisas não acontecem se a gente não agir. Não adianta ter a escada, né? Ter a Torá e não subir nela, né? Não subir degrau por degrau, não cumprir aquilo que o Eterno quer. Esses degraus, na relação com o Eterno, né, conforme a gente vai subindo o degrau, a gente vai se aproximando dele. Isso é o que eu entendo por nos tornarmos um com o Eterno. Né? Para ser um, a gente tem que ser como Yeshua. Foi isso que ele orou. Oro para que ele seja um, como tu és em mim. Então, essa relação íntima com o Eterno só se dá quando a gente tem a obediência, é a verdadeira emuná, que é a fidelidade ao Eterno, não aos homens. A gente vê na Paraxá a tradição de Lavã, sendo posta acima do acordo que ele fez com Jacó. Jacó se apaixona por Rachel, e quando vai pedir ela em casamento, né, para ser esposa dele, Lavã condiciona, né, isso ao trabalho de 7 anos. Depois desse período, ao invés de entregar ela, ele entrega Léa. Quando Jacó questiona ele, ele diz que essa é a tradição da casa. Então, ele coloca a tradição acima da própria palavra dele. É um homem que faz um acordo e não cumpre o acordo, ele está adulterando a própria palavra, né? Então, a gente tem que ter em mente que fazer aliança com o Eterno não é da boca para fora, é do coração, ser verdadeiro. Porque não adianta a gente ter a aparência e não ter a vida. A aparência não vale de nada, porque o Eterno conhece o coração de cada um. Não adianta fantasias, né, falar que vive isso, que vive aquilo, e, né, quando sai ali do âmbito da sinagoga, vai viver de qualquer maneira, fazer as coisas de qualquer maneira. E o cuidado que nós temos que ter no dia a dia é para agradar o Eterno, não é para agradar os homens. Né? Eu vejo isso nos textos e na conduta das pessoas que estão ali. Né? Então, quando a gente vê lá Yeshua, né, Yeshua fala lá que em Hanan 1:51, né, quando ele está conversando com Natanael, né, ele diz que só porque ele falou, Natanael creu, ele vai ver muito mais coisa, que vereis, né, os céus abertos e os mensageiros do Eterno subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E isso me remete, óbvio, à escada. Né? Se os mensageiros estão subindo e descendo, e Yeshua é essa escada, né? Ele é a Torá viva. Por isso que eu comecei estudando a Paraxá, lembrando dessa passagem, eu associo agora a escada exatamente a esse relacionamento da Torá. Né? Porque se Mashiach, se o texto diz, né, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que é a Torá viva, essa escada, essa conexão do céu com a terra, da terra com o céu, só é possível mediante ao cumprimento
da Torá. Já que nós temos que imitar Yeshua, que é a Torá viva, nós temos que cumprir a Torá. Então, Yeshua é o verdadeiro tikkun do mundo, né, a restauração do mundo, e ele é a própria restauração de Israel. Ele veio para restaurar Israel, para restaurar um povo que vivia tradições e não vivia mais Torá. E essas tradições é o que Yeshua fala, né? Vossas tradições fecham as portas do céu. Porque muitas tradições violam os mandamentos. Tradição que é bela, que faz o povo ser o povo, ter essa identidade e não viola a Torá, não tem o menor problema. Yeshua comemorou a festa de Hanukkah. Hanukkah não é uma festa dos Moedim, não é um tempo determinado pelo Eterno, mas é uma linda tradição de um momento miraculoso no meio do povo, né, que resistia a um exército do tamanho que era o exército dos Seleucidas, né, e toda o domínio que Israel já estava, é um milagre. Não só a questão que a tradição conta, né, da Hanukkah, que venha a ser a Hanukkah, né, a menorá, e do azeite que dura 8 dias, mas é uma tradição que se remete ao relacionamento com Deus e essa restauração de Israel. Então, esse homem, Yeshua, né, que é essa escada, né, que ele é o caminho que nos leva ao Eterno, se remete sempre a cumprir os mandamentos. Né, porque Yeshua era submisso à Torá. Né, não via abolir a Torá nem os profetas, eu vim cumprir. Né, e quem ensinar que contra esses mandamentos, no reino dos céus, será chamado de menor. Né? Então, ele ainda força o entendimento, na sequência do ensino dele, que não é para ensinar contra a Torá. Então, pessoas que dizem que Yeshua violava o Shabat, né, isso é muito no meio cristão, né, a gente tem muito isso, né, e jamais Yeshua violou um Shabat. Pelo contrário, ele ensinou como viver o Shabat. Ele ensinou que o que ele fazia não violava o Shabat. Esse é o papel do Mashiach. O papel dele na comunidade é mostrar a forma correta de viver com Hashem. E esse modo de vida é mediante a Torá. E Lavan, por exemplo, ele é visto como talvez o pior homem que existiu, né, de acordo com a tradição judaica. Ele é uma pessoa que é o reflexo do mal também, fora outros, né? Mas Lavan é destacado muito com isso. E tudo que ele faz com Yaakov, né? Trazendo para o dia a dia, né? Para a gente entender o que a gente pode sempre melhorar com os ensinos, eu entendo que tudo que Lavan fez com Yaakov ensinou ele a ter paciência, né? Senso de justiça, né, ser um homem íntegro, e principalmente de confiança. Ele foi um cara verdadeiro, um homem que enganou ele desde o princípio. Apesar de ele ter entregue Léa, Jacó continuou lá, fazendo tudo da forma correta. Ele não se vingou em momento nenhum. Isso reflete o que os profetas vão ensinar, né? Que o Eterno diz que a vingança pertence a ele. Nós não devemos ser seres vingativos, por pior situação que alguém nos coloque. Porque esse é o ensinamento da Torá. Né? A gente tem que confiar em Deus, que Deus vai prover a justiça, né? Que vai, de uma certa maneira, vingar os justos. Porque a gente não pode fazer aquilo que a gente condena. Né? Se você se sente mal por algo que alguém te fez, quando você se vinga, você está se tornando um igual. Então, nós temos que ter esses ensinamentos que estão implícitos e explícitos na Torá, implícitos em atitudes e explícitos nos ensinamentos, né?
Então, imagina, né, 20 anos de trabalho ali, né, e muda salário, fala que vai dar uma filha, dá outra, depois cobra mais 7 anos para dar a filha que tinha prometido, né, e quando Yaakov se vai, né, porque acaba todo o tempo ali, né, de acordo que eles tinham, Yaakov simplesmente dá as costas e vai embora. E aí tem um texto interessante na Paraxá, e eu fui estudar o hebraico, que fala que Jacob roubou o coração de Labão. Né? Hoje muitas pessoas podem ouvir, né? Roubou o coração, tem essa mítica de amor, né? Só que no hebraico ali é uma expressão idiomática que está dizendo que Jacó privou Labão de saber que ele ia embora. Esse é o roubar o coração. Jacó virou as costas e foi embora. Tanto que o texto depois diz: você não deixou eu beijar meus filhos e minhas filhas, né? O problema ali para ele foi nesse sentido de não ter se despedido, né? Só que a forma que acontece, né? Tem os filhos dele fazendo Lashon Hará, né? Fazendo aquela advocacia má, né? Que vai lá e fala: não, tá te roubando, né? Só ele prospera, agora você não prospera mais. Porque ali houve separação, né? Lavan, e ali permite que Jacob vá embora mediante a cuidar do gado dele. Jacob, quando a gente vê tudo nessa confiança e a integridade de Jacob, era a mesma forma de tratamento, pelo menos a forma que eu entendo. Só que o gado de Lavan não prospera como o gado de Jacó. Por quê? Hashem estava com Jacó, não com Lavan. E ali, tendo essa separação, a gente já começa a ver a diferença do filho da promessa sendo sustentado pelo Eterno e esse homem ímpio, que era Lavan, mentiroso, enganador, né, que não prospera. Então, essa questão de roubar o coração, hoje a expressão no hebraico moderno, ela significa enganar, iludir, né? Fazer uma finta, né? Quando eu fui pesquisar, fazer uma finta é enganar, né? Blefar, você finta aqui e faz lá, né? Vou te dar a réu, mas antes eu te empurro Léa. E outra expressão que eu acho muito interessante, falando de Léa, que ela tem olhos tenros, mas muitas tradições falam que ela era estrábica, que ela era feia, né? Ou coisas do tipo que o texto não diz. E a palavra no hebraico fala que ela tinha olhos suaves, né? Tenros. Essa questão de ter olhos delicados, né? Mas a gente vê que depois ela reclama do desprezo que ela tem, né? Porque depois que Jacob tem Rachel, ele passa, o texto deixa implícito que ele passa a viver mais com a mulher que ele amava. E ela pede para o Eterno um filho, né? E ela começa, e o texto diz que o Eterno abriu o ventre dela, né? Até então estava com o ventre fechado, porque não estava tendo filho, o Eterno abre o ventre e ela começa a gerar os filhos de Jacó. E é dela que vem Levi e Erudá. Ela vem a tribo dos sacerdotes e a tribo real. Então mostra que também era uma mulher que foi abençoada pelo Eterno. Apesar do desprezo que ela reclama ali, o Eterno também abençoa ela. Então são pessoas que, quando estão vivendo com o Eterno provê. Muitas vezes a gente talvez queira muito mais do que a gente necessita. E às vezes isso não vem para a gente e a gente pode se frustrar. Só que a gente tem que entender que os caminhos, muitas vezes, não são como a gente quer. Eu posso, às vezes, sonhar em ser, sei lá, um astronauta e nunca conseguir. Isso não quer dizer que o Eterno não me ame, que ele não me abençoe, pelo contrário, ele vai me abençoar em outros caminhos e eu vá prosperar. Então,
A gente não pode criar tanta expectativa em desejo, porque se ele não vem, essa expectativa gera a frustração, né? E é uma paraxá que eu acho fantástica, tem muito ensino, né? E ela vai se desenrolar depois em Vaishlach, né? Com a história de Esaú. E são esses os homens que eu vejo ali, né? Que a tradução a gente tem normalmente, né? Que lutou com Elohim e com os homens, né? Mas o com, no hebraico, ele pode ser contra. Eu costumo traduzir que ele lutou com Elohim, né, porque Elohim do lado dele, aquela promessa que ele fez com Jacob, que iria estar do lado dele em tudo que ele fizesse, e lutou contra os homens, né, esses homens que tentaram, de alguma forma, acabar com Jacob, né? Mas eu ia até conversar isso com o Rabino, mas ele não está aqui, depois ele... No Shabbat eu vou questionar ele sobre isso, mas é a forma que eu entendo o texto hoje, sabendo o hebraico, né? E sabendo que a preposição ali pode ter essa diferença, eu não consigo mais entender de outra maneira, né? Porque o Eterno prometeu estar do lado dele, e o Eterno, né, é aquele que fala e cumpre. Ele não é igual o Lavan, que fala uma coisa e depois faz outra. Óbvio que punições a gente sabe que a misericórdia dele pode amenizar a pena, né, mediante a techuvá, mas sempre seremos cobrados. E para finalizar, né, os 12 nomes dos filhos, né, de Jacob, cada um daria uma Derash só sobre o nome, né? A gente poderia fazer um estudo aprofundado dos nomes e tirar muito ensinamento, né? Mas eu acho que é muito interessante a lista e a forma que vão vindo, né? Porque o primeiro é Reuven, né? E significa o Eterno viu minha aflição. Então tá Lé ali, né? Desprezada, né, clamando para o Eterno para ter um filho, porque ela diz que o filho traria o amor de Jacó com ela. Então, ela dá o nome, né, de o Eterno ouviu minha aflição, depois Shimon, né, que é o Eterno ouviu, ela reconfirma isso, né, Levi, que significa união. Então, esses sacerdotes que viriam a ser futuramente, eles trazem um povo unido no Mishkan, né? A gente vê o povo indo levar sacrifícios, né? Indo ofertar a gratidão, né? Pedir perdão, e era onde era a comunhão, né? A assembleia se reunia ali, né? Então tem essa questão de união. E Yehudá, né, está ligado a louvar o Eterno, né? E eu vejo muito isso em David, né? Porque David é o escritor da maioria dos salmos, e salmos são louvores ao Eterno. Isso se reflete a tribo que ele vem, né? O próprio nome do pai. Dan, né, que é o juízo, que a própria mãe diz que o Eterno julgou ela, né? Naftali mostra toda essa luta, né, que essa família teve para chegar onde chegou. Né? E Yosef é aquele que acrescenta, né? E a história de Yosef, por si só, acrescentou muita coisa nessa família, né? Nós vamos chegar lá, mas é uma história magnífica, a história de Yosef, né? Também mostra essa questão de ir para uma galuta, ir para um exílio, e não perder a fé no Eterno, e o Eterno prosperar ele em tudo. A gente vê como o Eterno fez com Jó, confiando na emuná de Jó, acontece com Yosef, né? É preso, né? Vai de mal a pior, mas não perde a fé, e de repente o Eterno coloca ele como o segundo maior do Egito, né? Então, por pior que sejam as situações, nós temos que ver o lado bom que tem para nos ensinar. Porque toda situação boa ou ruim,
está nos ensinando alguma coisa. Cabe a nós termos os olhos para enxergar o que o Eterno quer nos ensinar com aquilo. E serve de provação também, né? Óbvio, porque o Eterno nos prova de maneiras que a gente muitas vezes não entende, mas devemos permanecer na fidelidade, né? Devemos permanecer junto com o Eterno, porque é só Ele que vai nos tirar dali. Né? Então, Binyamin, né, que termina essa genealogia, né, que é o filho da dor, né, primeiro, e é dolorido, né, quando a gente perde um ente, né, e a dor de Rachel ali mostra que o parto foi muito complicado, né, que ela morre no parto, né, então acho que o último suspiro dela é o nome, Benoni, né, e aí depois vira o Binyamin. Então, por pior que seja, sempre tem alguém que vem para abençoar, né? E esse filho, depois que Yosef é vendido, o texto mostra um apego do pai com ele, né? Tanto que na hora de deixar ele lá, os irmãos também se desesperam, porque tem toda aquela situação que a gente conhece, né? Então, no meu entendimento, que veio para mim no estudo dessa semana da Paraxá, é que a escada é a Torá, é essa ligação que nós temos na Terra com os céus, né, a forma que a gente chega ao Eterno, afinal, Yeshua, Torá viva, é o caminho, a verdade e a vida. São todas alusões ao que o texto fala de Torá. Né? A Torá é vista como árvore da vida, como a vida, como o caminho que leva ao Eterno, e que é a verdade, né? Porque a palavra de Deus é a verdade para os homens. Então, a escada, irmãos, está diante de nós. Ela está nas nossas mãos e, como a palavra diz, os mandamentos não estão além do mar, não estão lá no céu, distante, que a gente não possa cumprir. Pelo contrário, né? Isso está na nossa boca e na nossa mão, né? Aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. É isso que representa a mão e a boca, muitas vezes, no texto bíblico. Né? Então, que nós, como comunidade, né, possamos sempre ter palavras de Torá, né, como o Rabino sempre frisa, é que a gente aumente esse corpo, né, essa substância que nós temos, que é a Torá, né, que nós temos que ter a plenitude de crença nos enviados, né, nos mensageiros que o Eterno nos deu. Né, afinal, Torá tem vários enviados do Eterno, né, os profetas, e os escritos vêm também a trazer muitos enviados do Eterno, né? E a aliança é na terra, irmãos, é aqui que se vive, é aqui que se cumpre a Torá, é aqui que se faz a vontade do Eterno, né? Não tem mística, né? Essa questão esotérica que muitos querem acreditar, a Torá não traz isso para a gente, ela traz ação, né? Ela traz ensinos explícitos, né? Ensinos muito simples, né? Porque azul é azul, azul não é branco, então se tem que ter o cordão azul, não interessa de onde vem esse azul, é azul. A Torá não diz que tem que ser de uma extração específica, se puder ser também não tem problema, né? Mas você deixar de usar um azul porque não vem do Murex, né? Do caramujinho lá, eu acho que você está perdendo a chance de agradar o Eterno. Né? E azul é azul. Então, fica a pergunta, né? Você vai subir a escada ou vai permanecer sentado no chão, no exílio, vivendo longe do Eterno? Né? Então, que cada um de nós agarre a Torá, como Jacob fez, que a Torá é a instrução, né? Que a gente lute como Israel, né? Com Deus, andando com Deus, e que nós caminhemos como Yeshua.
vontade perfeita do Eterno, né, a imagem do invisível, né, aquele que mostrou para os homens como se viver verdadeiramente a vontade de Hashem. Espero que as palavras tenham acrescentado hoje para todos os irmãos e irmãs da comunidade, que o Eterno possa continuar abençoando a comunidade e todas as pessoas que hoje reconhecem, né, o judaísmo da Bíblia, porque é judaísmo de Gênesis ao Apocalipse. Fora isso, é Roma. Fiquem com o Eterno. Obrigado, né, Rafael, Obadia, né? Os dois Ben Yosef, né? Obadia Ben Yosef e Asher Ben Yosef. Né? Muito obrigado pela participação de vocês.